Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 12, o capítulo 12 do livro de Salmos. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Nesse domingo na Evo, às 10 às 18 horas, vamos ter os nossos cultos de celebração. E você, a sua família e todos os seus amigos não podem ficar de fora. Vem pra Evo, vamos viver um dia cheio da presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Te espero na Evo, domingo, às 10 e às 18 horas, para os nossos cultos de celebração, tá? Que Deus te abençoe, vamos juntos louvar ao Senhor. Bom, dado aqui os avisos, os recados, vamos ao nosso estudo de hoje, tá? O capítulo 12 do livro de Salmos é um capítulo bem curtinho, como tem sido até agora. Nós tivemos apenas um capítulo que foi maior, que deu em média ali 20 versículos. O capítulo de hoje tem apenas 8 versículos, tá? Como eu disse, é bem curtinho, mas tem importantes lições de aplicação prática, tá? Vamos lá. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Salmo de Davi. Então aqui a gente já consegue identificar quem é o escritor desse salmo. Ao regente do coro para instrumento de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores se calem, fechem a boca de gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor, Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança, elas são como prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos homens maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Vamos entender esse texto curtinho, né? Um capítulo curto, como eu disse, como tem sido também praticamente todos os capítulos até aqui do livro de Salmos. Então o Salmo capítulo 12, ele é bem curto, onde Davi expressa uma profunda preocupação com a falta de pessoas verdadeiras, justas e leais. Então a gente já consegue entender que Davi, ele estava falando com Deus e dizendo: Senhor, eu estou muito preocupado porque já não existe mais na terra pessoas verdadeiras, pessoas justas e pessoas leais. Então o salmista aqui, Davi, clama a Deus pela sua ajuda, lamentando a abundância de pessoas enganosas e mentirosas que vivem ao seu redor, ou seja, pessoas que viviam ali no seu convívio, né, diário. Então, no entanto, ele confia na promessa de Deus de proteger os oprimidos e manter as suas palavras puras. Então, o Salmo termina com uma afirmação de que Deus sempre preservará a vida de quem é justo, apesar das circunstâncias difíceis, das lutas, das dificuldades. Então, em resumo, o Salmo 12, ele destaca a confiança na fidelidade de Deus, mesmo diante da abundância de falsidade no mundo, ou seja, muitas pessoas ímpias, falsas, né? Pessoas que não remetem à verdade, pessoas que não são justas e pessoas que não são leais, né? Então, pessoas desleais, injustas, falsas, e Davi, ele está falando literalmente sobre isso, tá? Agora, vamos aplicar isso aqui nas nossas vidas. O que a gente pode tirar, Pastor Vitor, de Salmo capítulo 12, desse salmo tão curto? O que a gente pode tirar de lições práticas onde Davi, ele está literalmente aqui falando com Deus, né? Expressando uma profunda preocupação, né? Expressando a sua preocupação com a falta de pessoas verdadeiras, justas e leais. Bom, vamos lá. Primeira lição que a gente consegue tirar de Salmo aqui, de um total de 6 lições, tá bom? 6 lições curtinhas para facilitar o seu entendimento. Então, a primeira lição de hoje, tá, está na confiança em Deus. Olha só que interessante isso aqui, ó. O Salmo começa com Davi fazendo o quê? Clamando a Deus em um momento de dificuldade. Então a lição aqui é que nós podemos e devemos confiar em Deus nos momentos de aflição, luta, dificuldade em nossa vida, buscando ajuda e conforto no Senhor. Preste bem atenção, você precisa confiar em Deus principalmente nos momentos de dificuldades. O que o inimigo da sua alma mais quer é te manter preso nas suas impossibilidades, fazendo com que você não tenha um relacionamento íntimo com Deus, tá? Então você precisa confiar em Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos mais
difíceis, ok? A segunda lição do Salmo capítulo 12 está em reconhecer a falsidade. Olha só que interessante, esse salmo está destacando a presença de pessoas falsas, enganosas, mentirosas ao redor do rei Davi. Isso nos lembra da importância de discernir a verdade da mentira, tá? Então nessas relações, principalmente nas nossas relações interpessoais e também em nossa própria vida. É importante que nós oramos para Deus, nós oramos, né, pedindo a Deus discernimento, né? Nós precisamos discernir entre as boas pessoas e as más pessoas, porque infelizmente tem muito lobo em pele de cordeiro. A terceira lição de hoje do Salmo capítulo de número 12 está na honestidade e na integridade. Davi também expressa, né, sua preocupação com a falta de pessoas justas, que foi o que a gente entendeu bem no comecinho do livro, e isso acaba nos incentivando a cultivar a honestidade ainda mais, a nossa integridade ainda mais em nossas próprias ações, para que nós possamos ser exemplos de retidão um com os outros, que nós cristãos possamos reverberar o reino de Deus, que nós possamos representar o nosso Cristo, como assim somos, né, discípulos de Cristo, ok? A quarta lição está na esperança das promessas de Deus, ou seja, Davi está nos ensinando também, né, que nós precisamos ter esperança naquilo que Deus nos prometeu. Olha só isso aqui que interessante, ó, preste bem atenção. Então, mesmo em meio à falsidade e tanta corrupção, Davi, ele confia nas promessas de Deus de proteger quem? Os oprimidos e manter justas e pura a sua palavra, a palavra de Deus. Então isso vai nos ensinar a manter a nossa fé em Deus e em suas promessas, independente de circunstâncias. Olha só que interessante, né? Um salmo tão curtinho com um monte de lição, né? A gente consegue extrair tanta coisa da Bíblia para a nossa vida, para o dia a dia. A quinta lição, a penúltima lição de hoje está na preservação dos justos. Olha só isso aqui, gente. Também outra lição muito interessante que Davi nos ensina aqui nesse salmo. Então o salmo termina com a afirmação de que Deus sempre vai preservar a vida dos homens justos. Homens, quando eu digo homens, é a raça humana, né? Homens e mulheres. Isso vai nos encorajar a viver uma vida justa, reta, né? Na presença de Deus. Então, buscando sempre a verdade em todas as nossas ações, sabendo que Deus sempre está ao nosso lado. Deus vai preservar a vida de quem leva a sério as coisas dele, de quem é justo aos olhos dele. E a última lição de hoje está em orar o tempo inteiro, oração em tempos de dificuldade. Então esse salmo, na verdade, é uma oração em que o salmista, o rei Davi, busca a ajuda de Deus. Isso vai nos lembrar da importância da oração como uma forma de nos conectarmos com Deus, principalmente nos momentos de necessidade, momento de luta, momento de dificuldade das nossas vidas, né? E da gente compartilhar com Deus as nossas lutas, da gente compartilhar com Deus o nosso dia a dia. Relacionamento, gente, é literalmente isso, é buscar um relacionamento íntimo com Deus, né? E é interessante que a gente está estudando aqui o livro de Salmos, e Davi, ele sempre está buscando ajuda e socorro, né? Orando e falando com Deus, e no final ele termina louvando. Então, a maioria dos salmos até aqui foram atribuídos à escritura ao rei Davi, onde ele está tecendo algumas orações, né? Entregando algumas orações a Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele diz o seguinte, né? Que em uma fala dele com Deus, ele diz assim: os meus inimigos se multiplicaram nessa terra. Então Davi, ele estava cercado por pessoas que queriam seu mal, pessoas que eram falsas, não só por conta de serem inimigos, mas também de pessoas que queriam se achegar a ele só por conta daquilo que ele carregava, né? Da unção que ele carregava, do poder que ele tinha, né? Da autoridade, da fama, do prestígio, do gozo que ele tinha em sua época. Então Davi, ele está falando com Deus aqui, bem explícito nesse salmo, acerca dessa questão, né? Dessas pessoas falsas, dessas pessoas injustas estarem cercando a vida dele, tá? E para concluir tudo aqui, em resumo, o Salmo capítulo de número 12, ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, a confiar em Deus. É muito importante que nós aprendamos, né, a confiar em Deus. Buscar a justiça e a verdade, sempre, justiça e verdade. Verdade é verdade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, mas o Espírito das trevas, o Espírito de Satanás é o Espírito da mentira, porque o diabo é o pai da mentira, tá? Então nós precisamos nos posicionar em justiça e em verdade. Esse salmo também vai nos ensinar a viver uma vida honesta e a manter a esperança nas promessas de Deus. É muito importante. A Bíblia também diz o seguinte, que você precisa olhar, né, para aquilo que traz
uma boa memória na sua vida, tá? A Bíblia diz que nós precisamos olhar e enxergar aquilo que traz coisas boas. Então é muito importante que você comece a firmar os seus pensamentos nas coisas boas, ao invés de ficar se martirizando porque as coisas não estão dando certo e se colocando numa posição assim para baixo, você vai começar a olhar para trás e ver o quanto Deus já te ajudou, tá? Então, independente do que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente precisa ter força para vencer, principalmente, né, esse ciclo de situações que nos envolvem, pessoas, de falsidades, adversidades, né, adversários em nossas próprias vidas. Então, Davi está nos trazendo aqui algumas lições de aplicação prática. Eu quero recapitular bem rapidinho cada lição com você que não conseguiu anotar. Primeiro, confiança em Deus, é o que nós aprendemos aqui no Salmo capítulo 12. Aprendemos também a reconhecer a falsidade. A terceira lição, honestidade e integridade. A quarta lição, esperança nas promessas de Deus. A quinta, preservação dos justos. E a sexta, oração em tempos de dificuldade. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo da Bíblia concluído com sucesso. Finalizamos hoje o Salmo de número 12. Estamos aqui firmes e fortes nesse livro de 150 capítulos e temos um compromisso. Vamos juntos até o final, em nome de Jesus. Não para no meio do caminho não, hein? Para você ser um vencedor, você não pode parar no meio do caminho. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Eu gostaria de te pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Mais uma vez eu te peço. Por que eu te peço isso? Para que esse vídeo engaje mais e muitas pessoas tenham acesso à palavra de Deus de uma forma tão simples, prática e objetiva. Se a Evolução Diária está sendo bênção na sua vida, está te ajudando, então curte, comenta e compartilha. Faz um comentário no ao vivo, mas faz um comentário também. Como é que fala, Maurício, lá o comentário? O comentário no vídeo e o comentário O comentário no ao vivo. Então, você tá ali no ao vivo, você tá ali, bom dia, paz do Senhor e tal. Tô falando com os meninos aqui, aproveitando, né? Então, vamos lá. O que você faz? Você vai, fala aí na live, conversa na live, bom dia, irmãos, a paz, tá tudo certo. Mas é muito importante que depois que encerrar a live, você vai no vídeo e faz um comentário. É isso, né, meninas? E faz um comentário no vídeo, um comentário inteligente lá no vídeo, tá? Porque é isso que vai gerar engajamento. Além disso, também tem curtir, né? E compartilhar. É importante que você compartilhe. Compartilha quando começou a Evolução Diária. Deixa eu te dar aqui umas dicas. Compartilha no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, onde você tiver autonomia para compartilhar. Gostaria de compartilhar aqui, né, o Evolução Diária, o meu pastor ensinando a ler a Bíblia, o pastor Vitor e tal. Tudo isso faz com que engaje nas redes sociais. Outra coisa também que leva a engajar muito é quando você tira um print da tela. Então já tira o print da tela bem bonito aí e aí escreve uma frase do que você aprendeu hoje. Tem gente que faz o resuminho, tem gente que coloca as lições e aí você posta na sua rede social, Instagram, Facebook, me marca que eu reposto também e com isso a gente vai ganhando mais engajamento na rede social. Amém? Posso contar com você em nome de Jesus? Não se esquece, por favor, domingo nós temos nossos cultos de celebração, vem celebrar conosco, vamos viver uma experiência extraordinária na nossa igreja às 10 e às 18 horas. Mas pastor, qual é o endereço? Talvez você esteja assistindo Evolução Diária e é de São Paulo, né, ou até de cidades próximas aqui, gostaria de nos conhecer. Nós estamos na região do Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero te desejar um final de semana repleto das bênçãos do Senhor. Domingo eu quero te dar um abraço na nossa igreja, no final do culto, venha me procurar. Pastor, eu assisto a Evolução Diária todos os dias e estou aqui visitando a sua igreja. Vem para Eva em nome de Jesus, porque nós somos a igreja da sua evolução. Até segunda-feira aqui no Evolução Diária e domingo na Evo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.